Bom dia, um feliz dia. Hoje é 22, terça-feira. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Bom, o título da lição vem falando aí, dando o que pediram, né? Nós vimos aí que Deus, né, era o governante deste mundo, né? Lá no período de Israel. Ele falava atrás dos profetas, atrás dos sacerdotes, né? Lá no santuário terrestre foi criado ao modelo do santuário celestial, né? E através dos profetas, através dos juízes, né, Deus falava com o povo. Então existia aí o governante que era o Deus criador de todas as coisas, né? Mas o povo de Israel solicitou naquele tempo, né, um monarca humano para reinar, assim como existia nas outras nações, né? Porque a fé de Israel falhou, né? E eles começaram a desejar um rei, assim como existia nas outras nações, né? Assim como os gentios tinham um rei, eles foram até Samuel para pedir um rei humano para que reinasse sobre Israel, não é isso? Isso você pode ver em 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 a 18. Nós vimos que ao povo, né, solicitar um rei humano, né, para governar Israel, ao Samuel ir a Deus e conversar com Deus sobre isso, Samuel ficou muito triste, né, porque quem governava ali até então era o próprio Deus. E Deus fala com Samuel, não fique triste, porque ele não está te rejeitando, o povo não está rejeitando a você, ele está rejeitando a mim. E falou para que Samuel, né, desse o que eles estavam pedindo, né? Infelizmente, o pecado nos leva ao desejo de governarmos nós mesmos e rejeitarmos a soberania de Deus, né? É isso que acontecia no passado e acontece hoje, né? Acabamos rejeitando, né, o governo de Deus, né, a soberania de Deus, por causa do pecado. Israel também foi atraído, né, pelos costumes dos povos ao redor, né? Então, o pedido por um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre o seu povo, né? A nação aí devia responder diretamente ao Criador de todas as coisas, né? E seu relacionamento com ele foi exposto por meio do santuário e seus serviços, não é isso? Entre outras coisas. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si o mesmo sofrimento que os reis gentios, né, experimentavam. Recrutamento militar nas guerras do rei, confisco, impostos e outros males, né? Eles descobriram que os líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor, favorecendo a si próprio, né, em vez de fazê-lo com bondade, como Deus fazia, né? E aí Deus advertiu eles também sobre isso, lá em 1 Samuel 8,18, que caso eles percebessem, né, as consequências que haveria de ter um reinado aí humano, que eles poderiam clamar a Deus, mas Deus não iria atender nem escutar o seu clamor, porque foi eles que escolheram isso e eles iriam colher as consequências, né, da escolha que eles obtiveram, não é isso? Você pode ver isso em 1 Samuel,
capítulo 8, verso 18. Deus conhece aí as fraquezas de seu povo e previu aí, desde o início, que Israel pediria aí um rei humano. Os israelitas pediram. Grande parte da história bíblica é o relato de consequências dessa escolha. É isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 17, do verso 14 ao 20, Deus não disse que lhes daria um rei, mas que seu povo decidiria ter um rei, como decidiu. E foi até Samuel para pedir isso. Diante disso, o Senhor colocou aí limitações para proteger seu povo dos males do governo humano. Ainda assim, como ficou claro na história da nação, de seus reis, as orientações divinas frequentemente eram ignoradas. E aí havia consequências para isso, né? Nós vemos na história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de um rei. Até os bons reis cometeram vários erros. A gente pode ver esse tal rei Davi, que acabou cometendo aí adultério com Betseba, não é isso? Você conhece a história. E vários outros reis que fizeram o que era mal perante o Senhor e se desviaram dos seus caminhos, como Salomão, né? Como Acabe, como Jorão, e vários outros reis que fizeram aquilo que era do seu agrado e da sua vontade, e não da vontade de Deus. Isso é diferente hoje. Os governantes humanos têm uma característica em comum. São pecadores governando pecadores, não é isso? E assim como acontecia no passado, onde os reis governavam para si mesmos e ignoravam os preceitos, os estatutos, os juízos de Deus, e não faziam a vontade de Deus, mas faziam a sua própria vontade, isso acontece hoje também. Mas eu quero dizer que Deus vai reinar novamente sobre o seu povo. Quando a nova Jerusalém for instalada aqui, o governo vai ser de Deus e não do ser humano. Mas você pode entregar a sua vida hoje na mão de Deus, para que Ele seja o seu governador, governador da sua vida, e que você possa fazer a vontade dEle em todos os momentos. Se você ainda não se entregou, ainda dá tempo, se entregue a Ele. Se prepare para esse grande encontro, né, com Cristo Jesus nas nuvens dos céus. É isso? E para ser governado quando o governo de Deus se instalar novamente aqui neste mundo, para que Deus possa ser o seu governador. Para isso, é necessário que você se entregue totalmente a Ele hoje, e deixe Ele governar a sua vida, e faça a vontade dEle, não a sua. Que Deus te dê força, que você ore, que você busque, que você siga os seus mandamentos, os seus juízos, tenha fé em Jesus, se permaneça firme, para que Deus governe a sua vida todos os dias. Esse é meu desejo e minha oração. Que Deus te abençoe, te dê aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.